Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe a todos. Falando sobre oração, o material proposto por Alan Pieratti, uma abordagem, a abordagem dele sobre a oração do Pai Nosso, e ele fala sobre os horários de oração. E descobrimos na Bíblia, na Palavra de Deus, que não há especificamente a indicação de um horário correto, um horário apropriado, um horário único, tá? Alguns, alguns consideram um bom conselho o que se encontra no livro dos Salmos, né? As orações feitas pela manhã, ao meio-dia e à noite. Calvino começava a dizer, costumava exortar ou ensinar sobre oração, que devemos orar quando nos levantamos pela manhã, quando começamos o trabalho diário, quando nos sentamos à mesa para uma refeição, quando pela graça de Deus acabamos de comer, quando nos preparamos para dormir. Também são conselhos, são orientações úteis e práticas para absolutamente quase todos os cristãos sobre a face da terra. Porque o Novo Testamento, as palavras do apóstolo Paulo, indicam que o que o cristão deve buscar é um estado de consciência. O autor faz referência a isso aqui também. Para aqueles que não conseguiram alcançar o estado contínuo de oração recomendado por Paulo, eis um bom conselho. Os conselhos bíblicos. 3 vezes ao dia, 5 vezes ao dia. Pessoalmente, nós não nos preocupamos com isso. O importante é a prática, é o exercício da oração. É sempre uma decisão que o cristão deve tomar. Inclusive, existem em algumas denominações, algumas denominações cristãs, têm os livros de oração comum, né? Quando se reúnem, fazem as mesmas, seguem o mesmo livro de oração. E há na Inglaterra, né, o livro de orações comum, que diz respeito às igrejas católicas e anglicana lá. E sabemos que outras denominações protestantes e evangélicas também têm livros de oração, né? Quando se reúnem, a oração é padronizada, pelo menos enquanto estão em reunião, nas reuniões públicas ou devocionais privados, eles fazem uso dessas orações. Não há restrições nem limitações. Não há nenhuma restrição, não há nenhuma limitação, como também não há nenhuma imposição. A cobrança do apóstolo Paulo diz respeito ao desenvolvimento do estado de consciência do cristão para com Deus. E a oração, o estar diante de Deus, é o veículo, é o caminho, é a dinâmica, é a prática. Na vida do apóstolo, na vida dos apóstolos, como na vida de Cristo Jesus, orar é tão importante, tão fundamental quanto respirar, tá? Agora o autor passa a falar sobre os locais de oração. Locais de oração. Isso é algo praticamente desnecessário, quase que dizer, mas está no material aqui, nós vamos seguir a proposta feita. E como a questão do tempo, a questão do lugar de oração, no que diz respeito a restrições, elas não existem. A palavra de Deus não impõe restrições quanto aos locais em que se pode ou não orar. Aí cita que Abraão orou no calor da tarde, Josué orou durante uma batalha, Sansão orou dentro de um templo pagão, Elias orou no cume de uma montanha, Daniel orou da janela de sua casa, os marinheiros do livro de Jonas, né, os marinheiros do navio onde Jonas procurou fugir de Deus, oraram dentro de um barco, no meio de uma tempestade. André orou debaixo de uma árvore, Jesus orou na encosta de uma montanha, Pedro orou num terraço, Paulo orou à margem de um rio e mais tarde ele orou na prisão. Isso tudo tem o objetivo de apresentar que não há necessariamente restrição no que diz respeito a lugares para a oração. Muito embora
lugares específicos tenham sido edificados para isso, tá? Lugares especiais. Nos tempos do Antigo Testamento, os judeus, nos dias de Salomão, construíram o templo de Salomão. O templo de Salomão, ou templo de Jerusalém, que se você procurar na Bíblia, o templo de Salomão, tem um sagaz aí que construiu um prédio, colocou o nome Templo de Salomão, né? Então, você faz alguma busca na internet, cai a aberração que ele fez. É um sujeito que tenta tomar para si referências escriturísticas, como não há direito autoral no que diz respeito a nome de prédios, mas nós falamos do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, filho do rei Davi. Foi um lugar específico para a oração. Inclusive, nós temos na oração de Salomão um exemplo escriturístico, um dos exemplos escriturísticos de uma espécie de oração e sermão. Oração, sermão. No livro de Salmos, se você prestar atenção, alguns salmos, vários salmos, têm um caráter didático, têm o objetivo de ensinar o povo. Todos eles, de alguma forma, expressam louvor ou expressam louvores a Deus e instruções ao povo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Alguns salmos, o penitente, aquele que está louvando a Deus, em alguns momentos ele é apresentado como que diante de Deus em súplicas. O mesmo texto apresenta invariavelmente uma resposta de Deus ou uma conclusão do penitente motivada como resposta à súplica que ele fez e uma exortação ao povo. Uma exortação ao povo que está acompanhando aquela peça, aquele cântico, aquele louvor, aquela oração. O penitente, o adorador, em raras ocasiões, ele se perde na adoração única e exclusivamente a Deus. Há sempre um aspecto de elevar-se a Deus, receber de Deus e orientar o povo, orientar os demais. Então, os salmos, de um modo geral, têm um caráter pedagógico, têm um objetivo de instruir, de orientar, de estimular determinada prática ou fixar na mente determinada verdade. Louvai a Deus porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso e a misericórdia de Deus dura por toda a eternidade. Tá? Esse é um exemplo simples, feito dentro de um contexto de musicalidade da época, daquele determinado período. Não há nenhuma necessidade de tentar replicar para hoje o que seriam os ritmos daquela época, né? Cada época tem aí a sua variação musical e cada contexto exige de si esse trabalho de diferenciação, o que serve para o culto e o que não serve para o culto. O judaísmo sempre teve essa preocupação, essa perspectiva. Até as fragrâncias, até os perfumes, até os aromas que eram utilizados no templo deveriam ser exclusivos para o templo, né? Aquele material lá de perfumaria não deveria nunca ser reproduzido para o uso comum, Então, o que era para o sagrado tinha essa conotação, deveria ter uma diferenciação. A palavra deveria ser santificado, separado ou exclusivo. Tá? O que serve para uma coisa nem sempre é apropriado para todas as circunstâncias ou ocasiões. Mas nós falamos aqui da oração de Salomão e desses modelos de oração. A oração de Salomão é um belo exemplo, é um belo modelo de uma oração-sermão. Oração-sermão. Ele se dirige a Deus, ele apresenta nas suas orações, dedicando o templo, consagrando o templo, e apresenta as situações, as circunstâncias
específicas. Parece ser uma oração profética também, que ele descreve as situações, as circunstâncias em que aquele lugar seria um lugar de reunião para um clamor da nação, em que todo Israel se reuniu em Jerusalém, não. Na pessoa, na figura dos seus representantes, todo Israel, todo o povo, podia se reunir em Jerusalém, onde quer que fosse necessário, mas para o clamor por uma nação havia um lugar específico, e para a adoração e para a oferta de sacrifícios e para que a legislação mosaica de Moisés fosse cumprida, foi edificado nos dias do rei Salomão o belíssimo templo de Jerusalém, em Jerusalém. Templo esse que foi destruído, depois teve um segundo templo e foi destruído também, e os judeus estão sem um templo. No judaísmo, as sinagogas substituem o templo como lugar de oração, mas a sinagoga não tem a preocupação de ser um templo. A sinagoga é uma referência espiritual, é uma referência social e é uma referência cultural. O conceito de sinagoga, ele teve seu início no cativeiro da Babilônia. Depois que os judeus regressaram para o território, a sinagoga veio junto, eles permaneceram se reunindo nas sinagogas. A sinagoga foi exportada e conhecida por todas as comunidades judaicas através da história, através do tempo. Até hoje, as sinagogas estão presentes na vida, no cotidiano dos judeus, no judaísmo. As sinagogas não substituem o templo. As sinagogas são um lugar para as orações e as sinagogas são um lugar para a referência sociocultural. A sinagoga vive o judaísmo e a sinagoga busca expressar isso nas suas próprias comunidades, mantendo a comunidade viva, ativa, unida, reunida com a devida frequência. Tivemos a oportunidade de visitar em São Paulo, acho que alguns meses atrás. Fomos, Isabelle e eu, com a neta mais velha, a Ana Luísa, e fizemos algumas visitas. Visitamos alguns museus, visitamos o Memorial do Holocausto e visitamos um museu judaico. São locais que eram sinagogas, ainda há uma constituição de sinagoga. E como toda sinagoga, tem o lugar ali para a instrução, para o ensino, as salas de leitura, as salas de reunião. É um ambiente, são prédios dotados de diversos ambientes em que a comunidade vivencia a sua fé, em que a comunidade se reúne como comunidade judaica, como povo judeu. Nós cristãos temos aí as igrejas, os templos em si, que via de regra, são limitados como locais de reunião. E nas reuniões cristãs, nos cultos cristãos, ou reuniões específicas, há o exercício da oração, das orações individuais, das orações comunitárias. Nós não temos como prática nas igrejas cristãs, por exemplo, ambientes específicos para a oração, como também não temos normalmente bibliotecas, tá? E raramente há ambientes outros, alguns de escolas, né? De reunião de escolas dominicais aí, mas não há ambientes específicos para a oração. Não há normalmente, não houve essa preocupação. Algumas até têm. As mesquitas têm também os seus lugares de oração, uma separação de homens e mulheres, assim como na sinagoga há uma separação, pelo menos nas mais conservadoras, nas mais tradicionais. Assim como nas igrejas, algumas também mantêm separações entre homens e mulher, tá?
o mesmo ambiente separado ou ambientes próximos, ligados, mas separados. Então, o que a Bíblia declara é que não há um lugar específico para orar, como também não há um horário específico. O importante é que as pessoas orem. E também o importante é que as pessoas procurem estar reunidas. A solidão não é a prática, a solidão não é o normal, a solidão não é algo realmente necessário para o bom desenvolvimento da vida e da caminhada cristã. Então é interessante que a igreja também se reúna, principalmente para orar, né? Às vezes nós falamos aí, a título de exagero retórico algumas coisas, mas a igreja deve se reunir basicamente para isso, para oração, para instrução, para a comunhão. Não há imposições no que diz respeito às motivações para que a igreja se reúna. A igreja pode, e não há limitação, desenvolver ambientes para a vida social e cultural. A nossa indignação é a confusão, quando se quer confundir tudo com um ato muito específico nas Escrituras, que é o ato de culto, o ato de adoração. Aí quando quer confundir o momento social, uma atividade cultural ou social, com a atividade do culto. Aí gera confusão. Confusão é algo que se vê no paganismo, a mistura, né? E aquela confusão que se vê no paganismo é algo que se desenvolve, inclusive, nas práticas dos cultos pagãos. O paganismo desapareceu. Queira Deus, porque o que vemos aí é um esforço, é um empenho pelo retorno de práticas pagãs. Sempre fazemos referências aí à magia, que está totalmente ligada ao paganismo, que tenta entrar na espiritualidade da igreja, disfarçada de mística, de espiritualidade mesmo, tá? E algumas outras práticas filosóficas pagãs que estão presentes aí, sempre estiveram, mas é dever aí dos pastores identificar e repudiar tais práticas e tais pensamentos. Mas nem todos conseguem. Isso também não é responsabilidade nossa. Isso é responsabilidade de quem tomou sobre si o jugo de guardar, de proteger, de orientar, de ensinar, de transmitir a verdade, de chamar a atenção para os riscos, para as possibilidades de as coisas darem muito errado quando se abandona o que foi proposto nas Escrituras. E no que diz respeito à oração, as Escrituras dão uma incrível liberdade para aquele que ora, para aquele que adora a Deus, para aquele que deseja estar em comunhão com Deus, seja no leito de enfermidade ou na maternidade, ao amanhecer, ao anoitecer, na sua casa, no seu trabalho. Você não só pode, como deve orar. Isso não significa que você deva impor aos demais, que você tem o direito de impor aos outros a sua rotina de espiritualidade. É uma questão de você aprender a desenvolver a oração, as suas várias práticas, as suas várias técnicas, os vários momentos, inclusive a oração silenciosa, a oração mental. Não há nenhuma necessidade de o tempo todo a pessoa estar adotando posturas de oração publicamente. Contra isso, Jesus se insurgiu já nos dias dele. Ele chegou a atacar os fariseus lá de hipocrisia, dizendo que os fariseus gostavam muito de chamar a atenção sobre si, chamar a atenção para si, né? Pela maneira como se comportavam publicamente, exagerando, sempre exagerando, né? Nas orações públicas, ficando em pé nas praças, né? Assumindo uma postura de oração, isso e aquilo. Jesus condenou o exibicionismo espiritual. O livro de Jó, no tempo de Jó, as orações eram realizadas através de
altares. O culto, a adoração, antes da construção do templo, era realizado através de altares, né? Abraão é um homem que edificou inúmeros altares a Deus. O mesmo feito por Isaac, o mesmo feito por Israel. O livro de Jó diz o seguinte, não o livro de Jó, é o livro de João. O livro de João relata, após o desenvolvimento dos lugares de oração, os samaritanos nos tempos antigos, já antes de Jesus ali, o templo de Samaria foi destruído. O templo de Samaria foi destruído. E nos dias de Jesus havia um lugar de oração onde antes ficava o templo samaritano. E numa conversa com a mulher de Samaria, essa mulher aproveitou para trazer à tona, inquieta que estava ela, estranho essa mulher, né? Mas ela estava falando de espiritualidade. Jesus conferiu a ela um dos ensinamentos mais belos sobre oração, sobre adoração, indicando que hora e lugar estariam superados. Em um determinado momento, Deus revelou à humanidade algo superior ao rito, à regra ou à norma. Os samaritanos se reuniam num lugar alto, totalmente destruído, onde ficava o antigo templo. Os judeus tratavam os samaritanos como se fosse uma espécie de abominação. Havia entre eles essa rixa, essa rivalidade no tocante às questões espirituais. E a mulher questiona Jesus. Os pais dos samaritanos, né, os ancestrais, diziam que o lugar de adoração era em Samaria. E vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar. Afinal de contas, onde se deve orar? Você pode falar, mas o templo de Jerusalém é anterior. O templo construído nos dias de Salomão era anterior ao templo samaritano. Ponto. Mas o templo de Jerusalém depois foi destruído. O templo dos dias de Jesus era o segundo templo, reformado, ampliado pelo rei Herodes. Uma belíssima arquitetura, pelo que se pode ver aí nas maquetes, aí nos modelos que existem hoje em dia. E Jesus disse para aquela mulher lá, à entrada de Samaria, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Os samaritanos, quando perderam o templo, mantiveram o hábito, a cultura do lugar, um lugar alto, um lugar alto. Você verá nos textos do Antigo Testamento pessoas oferecendo incenso e adorando nos altos, nos lugares altos, né? E nos altares. Com o tempo, isso levou a uma contaminação através do paganismo. A resposta de Jesus chama a atenção e causa indignação por alguns, porque ele não defende o templo. Jesus não defende o templo em Jerusalém como o lugar onde invariavelmente se deva orar. Eu sei que na cabeça, né, na mente de alguns cristãos, querem ir para Jerusalém para conhecer o lugar onde ficava o templo, né, colocar a sua oração ali no muro, que é onde, o que resta é só o muro. No lugar estão algumas mesquitas. Além das mesquitas, há o chamado Domo da Rocha, que o domo não é uma mesquita. O domo é o que o nome diz, é uma cobertura sobre uma rocha. Essa rocha que lá se encontra, culturalmente, é entendida como a mesma sobre a qual Abraão pretendeu sacrificar o seu filho a Deus e foi impedido por um anjo de Deus. Por isso é um lugar sagrado, é um lugar sagrado para todos, invariavelmente, inclusive os islâmicos que têm os direitos sobre aquele lugar e tem mesquitas naquele lugar
e lá se reúnem para as suas orações. Tá? Não vou entrar em detalhes ou em questões aí políticas no que diz respeito a isso, mas tem muito cristão que tem essa ideia de que aquele monte é o lugar onde Deus ouvirá todas as orações, ou que tem muita gente ainda com essa limitação, com essas ideias, com esses conceitos. Tem quem vive disso, né, de levar pessoas para lá para conhecerem e para verem o que resta dos lugares antigos, dos lugares sagrados, dos lugares é, históricos, tá bom? Nada tenho contra. Se um dia tiver condições, não sou contra o turismo. Para alguns é turismo, para os outros é peregrinação, peregrinação. Mas Jesus não defendeu o templo. Não há no cristianismo uma imposição a que o cristão deva, invariavelmente, caso possa, ir pelo menos uma vez na sua vida a Jerusalém ou a qualquer outra cidade referência nos movimentos cristãos. Não há no cristianismo. E as palavras de Jesus são bastante contundentes nesse sentido. Ele diz: mulher, podes crer-me, você pode acreditar que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou seja, Jesus não rejeita a adoração a Deus em Samaria ou em nenhum outro lugar. Mas ele diz, vai chegar a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês vão adorar o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Em Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, o cristão está livre da imposição geográfica, inclusive. Não há uma limitação no que diz respeito a uma geografia espiritual, tá bom? Não há um privilégio para aquele que frequenta a cidade de Jerusalém, ou que está em Roma, ou que está na América do Norte, ou na Europa, ou no continente africano, asiático, aqui no Brasil, qualquer outro país da América Latina. Não há um lugar melhor, não há um lugar pior, não há um lugar neste mundo em que Deus não ouça as orações daquele que a ele se dirige de forma correta. E que forma é essa? Em espírito, em espírito, em espírito e em verdade, guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, orientados pela palavra de Deus. São esses os adoradores que Deus busca. Não são os exibicionistas, não são os malabaristas, não são os tagarelistas. São aqueles que reconhecem Deus como o autor, o criador e o sustentador de toda a vida, de toda a existência, de todo o universo. E a ele recorrem como Pai amado, e a ele recorrem como Deus soberano, e a ele recorrem como Senhor de toda a glória, único, digno de louvor e de adoração. É basicamente isso que o autor capta no que diz respeito a horários e lugares de oração. Não há restrições, não há restrições. O melhor lugar é no Espírito, o melhor horário é no Espírito. O melhor horário e o melhor lugar são em espírito e em verdade, não importando onde, não importando quando. O importante é que você reconheça em Deus aquele que ouve, e quando a Bíblia fala ouvir, diz respeito a atender às orações, atender às orações. Aí você diz, mas nem tudo que eu pedi eu recebi. Talvez, e nós vamos falar sobre esse texto depois, você tenha recebido muito mais do que pediu. Talvez não tenha
tido ainda o discernimento de quão belamente Deus tem cuidado de você através da sua vida de oração, ainda que limitada, como a de todos nós, ainda que carente em recursos de estilo, se comparando as nossas orações aos salmos, né? Comparando as nossas orações, as orações de Moisés, as orações dos profetas, as nossas são bastante limitadas. Mas isso de fato não importa. Saiba que Deus te ouve, saiba que Deus te atende e saiba que Deus aguarda a sua oração. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e conceda paz, muita paz.